A gente sabe que muitas pessoas consomem produtos de luxo por uma questão de status social, para se diferenciar socialmente. Mas com a democratização do luxo, isso ficou um pouco mais difícil. A questão agora, na sua opinião, é não só o que consumir, mas como consumir? Também é importante a gente sempre relevar que sempre existirão os consumidores que consomem pelo status. E não há nada de equivocado nisso. Todos nós, no nosso cotidiano, temos alguma manifestação de consumo ou manifestação da nossa atitude de consumo pelo status. Agora, o mundo caminha em novas diretrizes, né? E nessas novas diretrizes existem consumidores que se manifestam por um conhecimento, se manifestam por um conhecimento que dê a eles uma percepção diferenciada daquilo que eles estão consumindo. Consumidores mais conscientes, consumidores que valorizam muito mais a origem do produto, que valorizam muito mais a matéria-prima utilizada, que valorizam muito mais o comprometimento imperativo com a excelência. Então, acima da força do logo, da marca, apenas da observação emocional ou, inclusive, do que aquilo pode representar como status de diferenciação social, existe, em alguns casos, algo soberano, que é o conhecimento depurado do que aquilo representa, de diferenciação de produto, de origem, de tradição, de inclusão social. Quando você tem parte desses produtos sendo feitos por artesãos que dedicam meses da sua vida construindo um determinado produto, isso é um trabalho de inclusão social. É você manter essa força, essa mão de obra perene dentro do mercado também. Então, para alguns consumidores, existe essa consciência, para outros é o status, outros é poder, outra é diferenciação. Tem algumas características particulares, algumas diferenças em relação ao resto do mundo? Bastante. Vamos dizer que na conceituação da atividade do luxo, o Brasil não difere de nenhum outro mercado mundial. Na particularidade, vamos no sentido mercadológico, econômico da atividade, a gente tem uma característica brasileira que nos coloca numa posição 100% diferenciada, eu arrisco dizer, inclusive, que de todos os mercados mundiais. O produto e o serviço de luxo ele é movimentado no mundo pelo que nós chamamos e identificamos pelo dinheiro que circula. Essas empresas movimentam parte do seu faturamento com uma série de consumidores que estão viajando pelo mundo e comprando esses produtos. No Brasil, nós lidamos 100% com o cliente local. O estrangeiro não compra produto de luxo no Brasil. Com isso, essas marcas internacionais ou marcas nacionais que têm parte do seu faturamento quase dedicado a esse indivíduo que está circulando economicamente pelos mercados, no Brasil ele não faz nenhum tipo de efeito. Então isso dá uma diferença no Brasil, mercadológica, numa característica singular da nossa competência. Poucos países detêm tanto conhecimento do seu consumidor como o brasileiro. O brasileiro conhece profundamente o seu cliente, o que isso gera uma outra particularidade. Nós, consumidores brasileiros, somos capazes de consumir internacionalmente uma série de produtos em diversas lojas que o vendedor que está nos atendendo, ele sequer olha na nossa cara. Ele não tem nenhuma relação conosco. Para nós somos apenas mais um número que entrou dentro daquela loja ou daquele hotel para fazer uma relação ali de consumo. No Brasil, nós, esses consumidores que vivemos isso lá fora, dentro do Brasil, a gente demanda um atendimento particularmente familiar, muito próximo, muito cuidadoso, quase artesanal. No Brasil, a gente tem quase uma linha que divide a intimidade com a técnica. O vendedor de lojas no Brasil, ou o profissional de hotelaria ou de gastronomia, quase se sente amigo desse cliente. Nós temos uma cultura brasileira de serviço que o atendimento tem que ser o mais personalizado possível, o mais familiar possível, em alguns casos até muito íntimo, porque gera esse conforto nesse consumidor, que não demanda isso lá fora, mas que no Brasil isso é uma questão sine qua non, obrigatória. Então nós temos particularidades de conhecimento desse cliente, de cliente local, de demanda de um atendimento inacreditavelmente personalizado. Nós temos ainda no âmbito econômico a questão da condição do pagamento diferenciada. Isso é fortíssimo dentro da ambientação brasileira.
Mesmo o consumidor que não precisa do parcelamento, ele naturalmente espera e parcela. É inacreditável. Esse possível cliente, o que menos fará diferença para ele se aquilo for dividido em 5 ou 10 vezes. Mas como isso está disponível para ele, ele faz uso disso. Então ele parcela e espera que isso seja oferecido para ele. Então a condição de parcelamento no Brasil, isso é singular, porque uma caneta de uma marca X que poderia custar R$5.000, na cabeça do consumidor brasileiro, nós consumidores brasileiros não pensamos em total value, o valor total. Eu não raciocino que R$5.000 não cabe no meu orçamento anual, ou que eu não posso dispor desse orçamento de R$5.000. No Brasil, nós temos a capacidade de raciocinar que eu não posso pagar R$5.000, mas eu posso pagar 10 prestações de 500, ou eu posso pagar 5 prestações de 1.000. Isso muda essencialmente quem é a base desse consumidor. Quando tem um consumidor que divide em 10 vezes, quem é esse seu consumidor? O que pode ou o que se esforçou para dividir em 10 vezes? O mercado de luxo aqui no Brasil continua muito concentrado na região sudeste. Você acha que a tendência é que isso mude? Sem dúvida. Nós temos a concentração na região sudeste, e é evidente quando a gente fala de sudeste, liderança total e absoluta de São Paulo, e aí saindo de São Paulo nós temos uma movimentação do Rio de Janeiro sempre muito importante. A grande surpresa é essa movimentação de uma forma mais acelerada que nós, inclusive, imaginávamos. O interior de São Paulo hoje se movimenta de uma forma muito interessante dentro do consumo do luxo, e o norte e nordeste brasileiro. Aquilo que naturalmente deveria ser do sul do Brasil, porque ali reside a melhor renda discricionária, o melhor per capita depois da força do sudeste, principalmente com a liderança de São Paulo, a surpresa maior é que o norte e o nordeste não tem racionalmente aquela renda discricionária disponível ou aquele per capita absoluto, mas tem a vontade, tem o desejo. E na atividade do segmento do luxo, acima da possibilidade financeira tem o desejo, tem a vontade. Esse é o principal drive, o principal aspecto fundamental do estímulo ao consumo do luxo, a vontade, o desejo. Aí o Nordeste brasileiro vive hoje um princípio totalmente de inclusão. E não é somente a inclusão econômica, a inclusão altruísta, a inclusão de perceber que o outro tem direito a ser incluído dentro de um processo de consumo, e a inclusão individualista de falar, eu agora tenho direito de acessar a isso. Eles querem, eles se manifestam pelo desejo. Isso será revolucionário no consumo do especial no Brasil.